Bom dia, bom dia, com alegria, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, em teu lar, sobre a tua casa, a tua família. Esteja em todo o tempo buscando a presença do Senhor. Esteja em todo o tempo cuidando com aquilo que de verdade tem valor a edificar a sua vida. Afastando daquilo que te tira da presença do Senhor. Vigiai e orai. Sede vigilantes, o Senhor nos diz. Sede vigilantes, atalaias. Esteja alerta. Em todo o tempo, por meio de uma ótica de fé, tendo discernimento. Você já falou com Deus hoje? Se não ainda, fale com Deus, expresse a Ele o teu sentimento de gratidão, de reconhecimento que Ele é Deus poderoso, que Ele pode todas as coisas. E nessa terça-feira linda e abençoada, do dia 26 de abril de 2022, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 14 e 15, onde a Bíblia nos diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Glórias ao Senhor por este alerta escrito por Paulo, direcionado ao povo da igreja de Éfeso, sim, aos Efésios, onde Paulo chega para aquele povo e diz: desperta tu que dorme, desperta, não ande como nécios, mas como prudente, como sábios, porque os dias são maus. Parece até que Paulo vive nos dias de hoje, talvez até mesmo de um modo mais intenso. As pessoas dormem, e não são quaisquer pessoas que eu estou dizendo aqui. As pessoas que dizem servir ao Senhor parece que dormem, estão adormecidas, estão distraídas com tanta coisa desnecessária, quando na verdade só uma coisa nos é necessário: servirmos a Deus, buscarmos a Ele com total intensidade, de modo íntegro, a fim de que quando Jesus voltar, encontrar a nós, de corpo, de alma, de espírito, de modo irrepreensível. Mas a igreja dorme. A igreja, o corpo de Cristo, nós como corpo de Cristo, estamos distraídos, sim, com tantos fatos, coisinhas medíocres,
preocupados com coisas alheias, com fatos alheios, preocupados com a vida alheia, enquanto nós devemos preocupar com nós mesmos. Pessoas se afastam da igreja dizendo que a igreja está cheia de religiosos a condená-los, enquanto que estão mascarados pelo seu pecado, fazendo de um vitimismo como se religiosos estão os condenando. Também o contrário é verdadeiro. Existem aqueles que querem se esconder atrás de uma religiosidade para parecer que são de Deus. Estão distraídos com religiosidade, com falsas doutrinas ou com heresias. E a igreja está distraída. Distraem-se com contendas, distraem-se com rivalidades, com competição, com querer ser melhor que o outro. Enquanto isso, distraídos, o tempo está se remindo, os dias são maus. A igreja está dividida entre César, Paulo, Apolo. Esquecem que a cabeça da igreja é Cristo e que todos nós devemos fazer por Cristo. Estarmos alertas no Senhor. Sim, atalaias, levanta-te entre os mortos. Paulo também escreve aos Romanos 13:11. Desperta-te, igreja, ó tu que dormes. Nunca teve tão próximo a salvação. A vinda de Cristo nunca teve tão próxima. E estamos distraídos. Será mesmo que se Jesus voltar agora, dentro do próximo segundo, você vai ser recolhido para a glória? Você será levado junto com ele ou você fica? Cuidado! O Senhor, Ele explica tão certinho o que o agrada, o que Ele quer de nós, e você persiste em fazer o que desagrada a Ele. Porque esse seu fazer que desagrada a Ele, agrada a sua carne. Ora, vigiai e orai. O Espírito está pronto, Jesus diz, mas a carne é fraca. Fortalece a tua carne a fim de resistir às tentações. Arranca da sua carne esse espírito de dormência, de distração. A sua carne que te faz enxergar o irmão como ele não é, na verdade, mas que te faz criar rivalidade com ele. A sua carne que cria em você más interpretações, julgamento, pensando que aquele irmão ou aquela irmã está fazendo isso para te provocar, quando na verdade não é nada disso. Mude a sua ótica. Para com distração. Todos nós devemos servir ao mesmo Deus, o único Deus. Efésios nos diz que é um só Deus e Pai de todos nós. Desperta, tu que dormes. Às vezes você tem vivido de modo nécio, imprudente, sem sabedoria. Em tudo o que for fazer, coloque Deus à frente. Salmos 127, verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, meu irmão, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Em tudo o que for fazer, faça prudentemente, de modo sábio. Não faça nada precipitado, não. A precipitação é inimiga da sabedoria. Sim. Pense, fale com Deus,
Peça a Deus direção, mas faça somente aquilo que agrada ao Senhor, porque os dias são maus. E quanto mais você vive de modo dirigido pela sua carne, mais os dias maus vão refletir na sua vida. Mais sofrimento, mais dor. Nós só vencemos sofrimento, nós só vencemos dor com Cristo em nós. Mas sendo nécios, sendo imprudentes ou tolos, Cristo não habita em nós. Cristo só vai habitar em nós mediante buscarmos nele sabedoria, porque ele nos concede sabedoria a fim de agirmos, de atuarmos, de vivermos de modo que o agrada, que o alegra. E o agradar a ele atrai a sua presença. No livro de Isaías, ele escreve: as mãos do Senhor não estão encolhidas que não nos possa ajudar, tampouco seus ouvidos ensurdecidos que não nos possa ouvir. O que nos afasta de Deus, o que causa distanciamento entre nós e o Senhor, são as nossas iniquidades, são as nossas falhas diante de Deus, são as nossas escolhas erradas, são o nosso viver de modo nécio, de modo imprudente, de modo tolo, criando contendas, rivalidade com irmãos, competição. Cantarali barás. Seja cheio da presença do Senhor. Seja cheio da presença do Senhor. O Senhor quer união para fazermos a sua obra, para andarmos dirigidos por Ele. A igreja, ela atrai o corpo. A igreja, ela atrai os membros e faz eles se juntar. Ela é a coluna baluarte da verdade. A igreja jamais tira membros da igreja. Até porque até mesmo o joio está entre o trigo e somente Deus pode tirar. Que dirá trigo? Trigo não pode ser tirado no meio do trigo. Viva de modo prudente. Os dias são maus. Todos os dias, ao falar com Deus, diga: Senhor, ensina-me, ó Deus, ensina-nos a contar os nossos dias, a viver os nossos dias, a fim de alcançar sabedoria. Peça a Deus sabedoria a fim de que você viva de modo correto diante de Deus, de uma postura reta, cujo corpo, alma, espírito fiquem íntegros na presença do Senhor e assim de modo irrepreensível. Em Timóteo, a Bíblia vai nos dizer: nós temos que nos apresentar diante de Deus como obreiros santos, sem ter do que nos envergonhar. Existe algo em você que te causa vergonha diante de Deus? O interessante é que as pessoas se envergonham de outros homens, preocupam com o que as pessoas vão pensar dela, mas não preocupam com o que Deus tem pensado delas. Não preocupam se estão desagradando a Deus. Isso é falta de fé, irmão, porque a fé é a certeza de que Deus existe e de que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, se você crê que Deus vai recompensar pela sua busca a Ele, com toda certeza você vai se preocupar em não desagradá-lo. Isso é fé. Portanto, não seja tolo, não seja nécio, nem imprudente, mas ande dirigido pela vontade de Deus, porque os dias estão abreviados, os dias são maus. Jesus está voltando. E como você quer se encontrar com Jesus? De modo irrepreensível, não é?
Portanto, saiba viver na plenitude de Deus. Feche os teus olhos. Dobre os teus joelhos que eu vou orar com você. Ah, Senhor Deus, amado Pai. Deus tremendo, Deus bondoso, soberano, Criador dos céus e da terra, majestade. Oh Deus, manifeste o teu poder, a tua graça sobre essa vida que me ouve. Deus, dirige os pés, as escolhas dessa vida, a fim de que alcance sabedoria em ti, Senhor. Tu és Deus que faz, exaltado é o teu nome. Jesus, manifesta teu poder sobre as nossas vidas, sobre esse lar, sobre essa empresa, sobre esse local de trabalho, Deus. Seja onde quer que a tua palavra esteja sendo ouvida, seja por quem for, Deus, manifesta teu poder, a tua graça, a tua misericórdia, a tua glória nessa face, em o nome de Jesus. Tu és o Senhor que transforma, tu és o Senhor que muda todas as coisas e que estabelece todas as coisas, em nome de Jesus. Amém, amém. Que você tenha um dia abençoado, em o nome do Senhor Jesus Cristo.